E aí pessoal, beleza? Vamos iniciar então o nosso terceiro bimestre, com a videoaula, usando a apostila do volume 3 da unidade 7, números racionais. Tá? Então vamos ver como é que funciona isso daí. Tá? Então o que nós vamos ver nessa videoaula aí? Nós vamos ver os números racionais, que são representação fracionária, a leitura das frações, todos esses itens aí, começa lá na página 3 e vamos até a página 7. Então você pode pegar a tua apostila lá e ir acompanhando aí a partir dessa videoaula, beleza? Então vamos lá. Então, números racionais. Então vamos pegar um exemplo aqui, Felipe e sua namorada pediram uma pizza média dividida em 3 partes iguais. Ele comeu 2 das 3 partes dessa pizza. Então tá aqui a pizza, a ilustração dela foi dividida em 3 partes iguais. Essa partinha azul, é os 2 pedaços que o Felipe comeu, tá? Como é que a gente representa isso? Quanto ele comeu por meio de uma fração é escrito dessa forma aqui. Então a pizza foi dividida em 3 partes iguais e ele comeu 2, ou seja, ele comeu 2 partes de 3. Então assim, números que podem ser escritos por meio de uma divisão de 2 números naturais são denominados de números racionais. Então é um número, tá? Representado pela divisão de 2 números naturais. O 2 é um número natural e o 3 também é um número natural. Essa divisão é chamada de fração. Tá? Então, sempre que eu puder escrever a divisão de 2 números naturais, então eu vou ter um número racional. Ou seja, nesse caso aqui é uma fração onde o 2 é o que ele comeu, no nosso exemplo, e 3 é a quantidade de vezes que o todo foi dividido. Então, a pizza foi dividida em 3 partes e eu comi 2. Então, seria 2 partes de 3. Então, ela foi fracionada aqui em 3 partes. Daí que é o nome de fração. É a divisão. Então, uma fração é uma divisão. Então, uma representação das frações. Um exemplo aqui, eu peguei aqui uma receita de uma pizza de mussarela que tem lá na apostila de vocês. Alguns itens eu tenho números naturais, ou números inteiros. Por quê? Porque eu vou usar, no caso aqui do recipiente da receita, são tudo xícaras, ou colheres de sopa. Então eu tenho 6 xícaras de chá de farinha de trigo. Então quer dizer que eu vou pegar uma xícara e encher ela o máximo que ela puder 6 vezes. Então são 6 xícaras para fazer essa pizza de mussarela. No caso aqui do óleo, do azeite, é 1/4 da xícara de chá de azeite, ou seja, eu não vou usar a xícara cheia de azeite. Eu vou fracionar essa xícara lá, fazer uma medida de 4 partes iguais e vou encher apenas uma parte. Então, só uma fração, é só uma parte do azeite que eu vou usar na xícara. E tem outros exemplos também. Tem aqui 1,5, 1 e 1/2, 1 e 1/2. Isso aqui é um número misto, onde depois nós vamos ver especificamente como é que a gente trabalha com o número misto. Significa o quê? Esse 1 que está sozinho aqui na frente é um número natural, é um número inteiro. Quer dizer que eu vou pegar uma xícara de chá inteira, de queijo de mussarela, e mais a metade de outra. 1/2, quer dizer que é uma parte de 2. Eu vou pegar a metade de outra xícara. Então, uma xícara inteira e mais a metade de outra xícara na receita. 1/2 de xícara de chá de tomate picado, vou cortar o tomate picadinho, e eu vou pegar só a metade da xícara, vou colocar nela só até a metade. Aí assim por diante, 1/3 xícara de chá de molho de tomate. Manjericão a gosto, aqui não tem uma numeração, Aí a gosto é o que o freguês quiser, Então, essa receitinha tem ali na apostila de vocês. Quem quiser preparar, sinta-se à vontade. Tá? Então, nós vamos ver a representação aqui. Para representar a quantidade de tomates picados dessa receita, devemos dividir uma xícara em 2 partes iguais e preencher uma das partes assim, Então, eu tenho uma xícara, está ilustrada aqui, bonitinha, desenhadinha, e ela está dividida, tem uma divisão bem no meio, Quer dizer que essa parte de baixo é igual à parte de cima, tem a mesma medida, Na receita ele diz o quê? Que eu quero uma parte só. Então, uma parte de quantas que tem a xícara? 2 partes, uma de 2. O denominador, que nós vamos ver agora, esse carinha de baixo chama denominador, ele vai indicar quantas vezes o recipiente foi dividido em partes iguais. Então, esse recipiente foi dividido em 2 partes iguais. Então, vamos ver o que significa o número de cima e o número de baixo. O número de cima é chamado de numerador. Então, o 1 é o numerador. Ele indica quantas partes do inteiro foram consideradas. Eu tenho o inteiro dividido em 2 partes. Quantas que eu peguei? Uma só. Então, é o numerador. O número de baixo, 2, é o denominador. Ele
indica em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. Então eu tenho o inteiro, que é a xícara, passei uma ali no meio, foi dividido em duas partes iguais. Então o denominador divide o inteiro em partes iguais. No caso aqui desse nosso exemplo, né, da medida da xícara de tomates picados, foi duas partes. E eu peguei das duas partes uma só, que é o numerador. É bom vocês não decorarem, né, mas memorizar essas palavras, porque elas vão aparecer bastante. Você só tem que saber identificar que numerador é o número de cima e denominador é o número de baixo. Beleza? Vamos ver as leituras. Ó. Então, conforme os números aqui, ó, de 2 até 9, ele tem uma leitura específica. Ó. O 2 é chamado de meio, o 3 de terço, o 4 de quarto, o 5 quinto, o 6 sexto, o 7 sétimo, o 8 oitavo e o 9 nono. Né? Então tem umas frações aqui e a leitura. Então, por exemplo, 1 sobre 2, como é que a gente lê? Metade. Ou 1 meio. Né? 1 meio. Ou meio. 2 sobre 3, 2 terços. 3 sobre 4, 3 quartos. 4 sobre 5, 4 quintos. 5 sobre 6, 5 sextos. 6 sobre 7, 6 sétimos. 7 sobre 8, 7 oitavos. 8 sobre 9, 8 nonos. Então esses números aí têm uma nomenclatura específica. Com o tempo assim você vai decorando isso daí. Né? Quando são números de base 10, ó, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, também tem nomes específicos. Ó, décimo, 100, centésimo, mil, milésimo, 10.000, décimo de milésimo, 100.000, centésimo de milésimo, 1 milhão, milésimo de milésimo ou milionésimo. Né? Vamos pegar alguma fração aqui, ó, 3 sobre 1000. Como é que nós lemos essa fração? 3 milésimos. Ou 4 sobre 10.000, 4 décimos de milésimos. Então, quando eu tenho potências de base 10, né, então também tem nomes específicos. Mas quando não é de 2 a 9, também não é potência de base 10, como é que a gente lê esse número? No final a gente lê o número, o denominador, e fala a palavra avos. Tá? Como por exemplo aqui, ó, 16 sobre 28, nós lemos lá o numerador, 16, em seguida o denominador, 28 e no final avos. Então, 16, 28 avos. Né? Mais um exemplo ali, ó. 17 sobre 60. 17, aí o denominador 60 e termina a frase com avos. Então, a gente lê assim, 17, 60 avos. Beleza, gente? Espero que tenha dado para entender um pouco sobre os números racionais, né? A forma fracionária e a leitura delas. Então, é só a gente ir falando e lendo, né, e fazendo os exercícios que a gente já pega essas nomenclaturas aí. E na sequência a gente vai estar corrigindo alguns exercícios da apostila. Beleza, gente? Até a próxima!